E hoje o tema é sobre praticidade para quem quer fazer pizza em casa. Você se considera uma pessoa prática na cozinha? Você é aquelas que se enrola no meio do processo, lá no meio do que você está cozinhando ali, está fazendo a pizza, você lembra das coisas? Ou você é aquela pessoa que faz tudo bonitinho, todo mundo olha para você e fala assim, nossa, já está pronto? Eu sou esse terceiro tipo de pessoa. Quando eu começo a fazer ela, vou cozinhar antes, já vou pensando, mas não vou dar spoiler, não, vou deixar para falar tudo aqui na hora certa, tá? Separei um monte de coisas interessantes, coisas erradas que as pessoas fazem e coisas certas também que as pessoas fazem. Então, estou aqui trocando experiência que no final dessa aula você vai estar com habilidade, você vai aprender coisas para praticar hoje na sua culinária, na sua cozinha, fazer uma pizza de forma mais prazerosa, fazer uma pizza de forma mais leve, tá bom? Então, deixa eu beber uma aguinha aqui para a gente começar. Muito bem. Hidratar é viver. Vamos lá, então. Então, como tornar o fazer pizza em casa mais agradável? Quando você é prático na cozinha, na verdade, o maior benefício que você tem é você dedicar o seu tempo para aquilo que mais vale a pena. É você não perder tempo com retrabalho, com coisas que você poderia resolver de uma maneira mais rápida, mais prática. É essa palavra que hoje eu vou trabalhar aqui com vocês. E o que é ser prático? Ser prático é quando alguém chega para mim e fala assim, Felipe, rapaz, você fez esse negócio aqui de uma forma tão fácil, parece fácil isso aqui que você está fazendo. Né? Então, eu encontro pessoas, às vezes, com dificuldades de fazer pizza, né? Que é o que a gente está falando aqui. E quando aprendem, né? Depois que eu ensino, falam, nossa, parece tão simples. Então, na verdade, praticidade, ela é uma amiga da simplicidade. Eu tenho uma visão de mundo, uma forma de agir, uma forma de pensar, que eu tento simplificar ao máximo as coisas, tornar o que é difícil, fácil. Nem que às vezes eu demore um tempo para pensar sobre isso e elaborar a solução para tornar mais simples, mais prático. Então, na minha visão, praticidade é simplicidade. E isso leva a muitos ganhos, tá? É muito importante ser prático, porque, como eu falei, além da gente gastar tempo com o que efetivamente a gente quer, que vale a pena, a gente acaba economizando a nossa energia para coisas mais produtivas, né? Então, quando a gente tem um retrabalho, a gente tem um cansaço desnecessário. E eu não sei se você já passou por essa experiência de, às vezes, passar o seu dia inteiro, não fazer efetivamente, não produzir tanto e chegar no final do dia cansado, estafado, sabe, sem energia. Isso muitas das vezes acontece porque as coisas não são realizadas de uma forma prática, porque a gente gasta energia com o que não vale a pena. Então, coisas consomem a nossa energia e a gente chega no final do processo muito cansado. Então, isso acontece também quando às vezes a gente vai fazer uma rodada de pizza em casa, em que acaba não sendo muito prazeroso, que no final a gente fica cansado, que no final a gente... Mas, na verdade, é porque não foi bem feito, não foi bem elaborado, não foi bem... A ação não foi bem feita. Então, a gente tem no final aquela sensação de energia, sem energia nenhuma. Então, o que eu vou falar aqui hoje é para ajudar a reverter esse quadro, ajudar você a ter mais prazer no fazer pizza na sua casa, tá? E eu separei inicialmente 3 exemplos que contextualizam essa questão da praticidade, né? Primeiro que me chamou a atenção sobre a importância de falar sobre isso ao ponto de separar uma aula para a gente trabalhar sobre isso, foi quando eu estava conversando com meu amigo Liedson, que é professor de violão,
que já me ajudou, inclusive, a promover quando eu comecei a fazer os meus cursos online, ele me ajudou. Ele viu eu fazer todo o... E ele é um apaixonado por pizza. O Liedson, nossa, o Liedson come pizza toda semana. Ele adora pizza. Quando tinha pizzaria, ele pedia sempre. Ele sempre estava ali, sabe, batendo, me ligando. Ele já chegou ao ponto de sonhar com uma pizza que eu faço, chamada banana terapia. Então ele já disse, Felipe, você não vai acreditar, cara. Eu sonhei com banana terapia. Essa pizza é maravilhosa, meu amigo. E foi verdade, eu acredito mesmo. Muita gente gostava dessa pizza, né? Lá na pizzaria. Banana terapia é fantástica. E aí eu falei para ele, cara, por que você não faz a pizza, bicho? Você tem acesso aí ao curso, você viu todas as aulas do curso, você tem aí o seu computador, que ele me ajudou a implementar esse curso online, então ele tem lá no computador dele as aulas. Por que você não faz pizza em casa, cara? E ele falou, Felipe, na verdade, eu vou confessar para você, eu tenho preguiça de fazer pizza. E eu não acreditei quando ele falou isso. Não acreditei, porque o cara, ele adora pizza. Como assim ele vai ter preguiça de fazer pizza? E aí eu lembrei, na verdade, se você não souber, não fizer um processo bem definido, o fazer pizza pode se tornar algo penoso, sim, sabe? Pode se tornar algo chato, pode se tornar algo que não dá realmente prazer em fazer. Então, eu revi todo o meu processo de fazer pizza em casa, escrevi várias coisas muito importantes que eu faço e que me deixam prazerosa, deixa muito prazer em fazer pizza em casa. Inclusive, a outra história, compartilhar com vocês aqui para contextualizar esse fazer pizza, foi domingo agora, que eu fiz pizza em casa já pensando nessa aula daqui, já pensando o que eu faço para anotar e para compartilhar com vocês a minha experiência. Afinal, são 20 anos, na verdade, são mais de 20 anos que eu faço pizza em casa. E há mais de 10 anos eu empreendo com pizza. Então, tenho muita experiência em casa e fazendo em grande quantidade. Então, quando eu fiz pizza em casa, eu observei. Primeira coisa, eu já faço previamente a massa da pizza, né? Então, eu não fiz massa de pizza no dia que eu fui comer pizza, no domingo. Então, só aí já economiza um tempo, que não é muito tempo, a gente demora 20 minutinhos para sovar uma massa, né? Então, não é muito tempo, mas já é um tempo que a gente economiza. E aí, fui parando, fiz ela, montei a pizza, assei, e depois parei, caramba, bicho, quanto tempo que eu gastei para fazer essa pizza? Então, se a massa já estava pronta, depois eu vou contar aqui os processos que eu faço, eu demorei nem 5 minutos para montar, para abrir, montar, para assar, mais uns 5 minutos. Pronto, 10, 15, vamos botar aí na pior das hipóteses, em 20 minutos que eu coloquei a mão para abrir a massa, eu já estava comendo a pizza. Então eu vi, cara, realmente muito prática essa forma de trabalhar. E, inclusive, muito mais rápido se eu tivesse que pedir a pizza. Então, é muito mais fácil essa forma com que eu faço pizza, que eu vou compartilhar com vocês, do que propriamente ligar para a pizzaria, fazer o pedido, esperar a pizza no domingo, que muitas das vezes demora para caramba, sem contar outras coisas, mas estou falando de praticidade. É muito mais prático fazer dessa forma com que eu fiz domingo do que pedir pizza, por exemplo. Sem contar os outros benefícios, mas eu vou focar aqui na praticidade, tá? E a outra história que me remete à praticidade em fazer pizza foi quando eu fui fazer pizza na casa da minha cunhada, Mônica, lá em Paulo Afonso, na Bahia, a 6 horas de onde eu moro aqui. E aí, minha companheira pediu para a gente fazer pizza lá, e eu, bora, vamos fazer pizza assim, né? E ia ter, nossa, a família lá, bem legal. E aí eu levei tudo daqui, levei tudo já prontinho e tal. Cheguei lá, abri igualzinho, 20 minutos já estava saindo pizza. E caramba, bicho, foi um negócio tão legal que não teve esse trabalho, não teve essa perda de energia, não teve esse tempo, não demandou quase nada de energia para a gente ter aquela noite maravilhosa. As crianças botaram a mão na massa, um monte de gente me ajudou a montar a pizza. E foi um negócio muito prático, que foi uma rodada de pizza para a família.
Não foram 2, 3 pessoas que comeram, não. Foram 10 pessoas que comeram ou mais. Eu nem contei para te falar. Mas com certeza tinham mais de 10 pessoas. E foi muito prático fazer essa rodada de pizza. E para começar, eu não vou te falar o que você deve fazer. Eu vou falar, tá? Daqui a pouco. Mas antes disso, eu vou te falar o que você não deve fazer. Até porque se você comete algum desses erros, a partir de hoje você não vai mais continuar cometendo. E se você vai começar a fazer pizza em casa, você vai se atentar para não cometer esses erros. Por isso que eu gosto de falar do jeito errado, das coisas erradas que se fazem. Inclusive, muitas eu já fiz quando eu comecei a fazer pizza em casa. E aprendi errando. E aprendi ali batendo cabeça, no sufoco, me frustrando, ficando chateado, ficando triste que as coisas não estavam saindo bem feitas. Mas depois, com o tempo, eu fui aprendendo e hoje estou compartilhando a minha experiência com todo prazer com você. Primeira coisa que você não deve fazer ao organizar a sua rodada de pizza em casa: pegar o ingrediente na hora de usar. Como assim? Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso. Às vezes você vai cozinhar um bolo, você vai fazer um bolo. Aí você vai lá, começa a fazer o bolo e vai colocando o ingrediente de acordo com que você vai lembrando a receita, tá? Então, vamos lá. Leva farinha, leva... Não vou falar de bolo, que eu não sei de cabeça, não. Vou falar de pizza. Você vai começar a fazer a pizza e você não pega os ingredientes antes, você começa a inserir esses ingredientes na hora que você vai lembrando. Então, vou botar farinha, vou botar o fermento, calma aí, vou botar o sal. Aí chega lá, vai pegar o sal, falei, eita, rapaz, não tem sal. Acabou o sal, e agora? Isso já aconteceu comigo. Se aconteceu com você também, fala aí, já aconteceu comigo, eu já esqueci do ingrediente. Então, isso é muito comum, às vezes, no azeite, né? Que é no final, que, na verdade, cada receita tem os ingredientes. Então, independente do ingrediente que você está usando na sua massa de pizza, tá? Acontece. Se você deixar para pegar o ingrediente de acordo com que você for lembrando a receita, você pode cair nesse erro de esquecer, na verdade, de não ter algum ingrediente na sua casa, né? Às vezes o fermento, como um amigo já me ligou, o fermento está fora da validade. Então, ele vai pegar ali, ele sabe que tem fermento em casa, ou então ele acha que tem fermento, mas não tem. Então, isso é um erro que às vezes as pessoas cometem, que eu já cometi e nunca mais na minha vida eu cometi. Outro erro é pegar o utensílio na hora de usar. Então, você vai começar a fazer a pizza ali, aí vou pegar a assadeira. Pronto, eu vou assar a pizza, vou pegar a assadeira na hora de usar a assadeira. E aí você vai ver, alguém pegou essa assadeira e emprestou para o vizinho. E aí? Como é que vai ser? Como é que você vai sair dessa, Mr. M? Como é que você vai se virar para fazer tua pizza agora? Ou então você vai lá fazer sua pizza, você tem um recipiente que você coloca a pizza depois que sai do forno ali, eu tenho um polietileno, um negocinho branco assim, uma tábua branca que eu coloco a pizza ali e corto. Aí imagina, se eu for procurar essa tábua na hora que a pizza estiver pronta. Vamos supor que essa tábua ficou guardada em algum outro canto. E aí, meu amigo, a pizza queima ou esfria. Então, é um erro você deixar para pegar o utensílio que você precisa para fazer pizza na hora que você precisa para usar. Isso é um erro. Isso aí pode acarretar variações que vão deixar você frustrado por esse erro que está sendo cometido, né? Ou uma pizza mais queimadinha, ou a pizza fria, ou aquela tensão que você fica ali procurando, inclusive dá 3 pulinhos para São Longuinho para achar o que você está procurando e não acha de jeito nenhum. Deixa São Longuinho para lá, rapaz, se organiza. Então, deixar para usar o utensílio na hora pode dar ruim, pode dar problema. Outro ponto que eu separei: guardar os utensílios em qualquer lugar. Como eu falei, um dia a tábua para você colocar a sua pizza está na prateleira de cima, aí outra pessoa guarda na prateleira de baixo, aí outra pessoa guarda na despensa,
aí você nunca sabe onde está o seu utensílio de fazer pizza. Então, se você, como anteriormente, for deixar para usar na hora, você vai ficar. E se você for procurar antes, pode ser que você fique um maior tempão quebrando cabeça procurando esse utensílio. E isso perde energia. Isso faz a gente gastar energia. Outro ponto que eu anotei: errado deixar tudo para a última hora, tá? Tudo que eu digo é tudo. Resolveu fazer pizza? Beleza, vamos fazer agora. E aí, resolve e faz na hora. Isso é pedir para dar mole pro azar. É pedir para dar errado. É pedir para ter algum imprevisto. Então, tá errado. Isso com certeza pode te levar a algum desgaste desnecessário, a algo que no final das contas você nem percebe, que aquela noite de pizza ficou pesada, ficou desgastante, porque simplesmente você deixou tudo para cima da hora, e aí gerou uma tensão. E eu estou falando de pizza, mas você pode extrapolar isso para outras coisas da culinária e da vida, tá bom? O que a gente faz num canto, a gente reproduz no outro, tá? O que a gente faz na nossa cozinha, a gente reproduz na nossa vida, porque afinal está aqui dentro. Deixar tudo para a última hora, está aqui dentro. Isso se reflete na pizza, se reflete na vida. Mas eu vou focar aqui na pizza, tá? O meu foco aqui é pizza, apesar de pizza reproduzir tudo da vida. Outra coisa de errada que às vezes a gente faz, que graças a Deus eu não faço mais isso, é combinar de fazer testes sem você estar à vontade. Como assim, Felipe? Sei lá, vou fazer uma receita nova de massa de pizza, vou fazer uma massa integral. E aí saio convidando as pessoas e isso não me deixa à vontade de fazer, porque se der alguma coisa de errado, eu não vou gostar, eu vou ficar triste e eu não quero que dê nada de errado, quero que as pessoas comam uma pizza e fiquem satisfeitas, né? Então, se eu não estou à vontade com esse teste que eu vou fazer, simplesmente não vale a pena fazer um teste, uma prova tão real. Se jogar os leões assim, de uma forma tão... Testa antes, pô. Testa sozinho. Faz o seu teste ali, você, sem pressão, para você poder ter sua mente livre para analisar o que você está fazendo. Porque é muito mais, como eu ensino para os meus alunos, fazer pizza é muito mais do que seguir uma receita. É você entender da metodologia, é você entender, ter o conhecimento dos ingredientes, dos equipamentos, da função de cada coisa, para você poder analisar, entender os resultados e fazer as alterações que você precisa. Por exemplo, hoje, conversando com a Isabel, que está nos assistindo, a minha aluna, fiquei muito orgulhoso, porque ela teve um erro no meio do processo de fazer pizza, ela esqueceu lá de colocar o ovo, mas ela entendeu o processo, entendeu a função do ingrediente e deu um jeito. E eu estou até aguardando ela me falar para ver se deu certo ou não. Colocou em outro momento, mas estava lá, apreensiva. Mas ela teve racionalidade para conseguir se movimentar mediante aquele erro. Então, sinceramente, eu acho isso muito importante. Se você vai testar algo novo, teste com a mente livre. Teste pronto para você olhar, refazer, pensar, abstrair, para você acertar, para você conseguir ter resultado no que você está fazendo, tá? Outra coisa que eu separei, que às vezes pode fazer de errado e não deixar prático fazer pizza em casa, é você fazer uma quantidade menor do que o necessário. E aí, qual é a consequência disso? Você sai correndo para fazer mais ou para comprar um ingrediente que acabou faltando. E isso é horrível, pô. Isso aí gera um retrabalho. Você podia estar fazendo uma vez só, você vai estar fazendo 2 vezes a rodada de massa. Você achou que o queijo ia dar, mas você acabou vendo que não ia dar. O cara teve que sair na hora ali para comprar queijo na padaria, 2 vezes o preço, e se ausentar da brincadeira que é comer pizza com a família, com os amigos, para poder comprar o queijo, porque não foi bem dimensionado para a sua brincadeira de fazer pizza em casa, né? Outra coisa que eu separei que prejudica a forma prática de fazer pizza em casa
é fazer a pizza sem seguir receita, seguindo, na verdade, uma receita mental. Eu sei que essa é uma prática muito comum na cozinha, que com certeza a sua avó fazia assim, que a sua mãe poderia fazer assim, mas as pessoas práticas seguem padrão. E o padrão facilita a execução, tá? Eu sei que é chato entrar no molde, eu sei que pode ser chato ser um negócio certinho, ser metódico. Não é questão de ser metódico, isso é praticidade. Se você tem uma receita para seguir, coloque essa receita do seu lado na hora de executar o que você está fazendo e você não vai perder tempo pensando, calma aí, são 2 colheres ou 4 colheres? Não, 2 é para meio quilo, 4 é para 1 quilo. Aí você vai e fica ali pensando, perdendo tempo, gastando energia, lembrando de uma parada que podia estar escrito no seu celular, do seu lado, que você não ia precisar nem pensar nisso. Ia gastar seu pensamento com outra coisa, e não lembrando da receita, tá? Então, uma dica, deixe a receita que você vai executar ali do seu lado. Padronizar é uma forma de deixar mais prático e, por consequência, mais saboroso. Muito mais legal essa experiência. Você gasta tempo com o que vale a pena. Gasta o seu neurônio com o que vale a pena, certo? Outro ponto que eu separei. Usar a bancada e os utensílios sem limpar. Você pega lá do jeito que estava, às vezes faz 3 meses que você não usou o negócio, a assadeira está lá guardada, e na hora que você vai usar, você pega e vai usar. Aí o que acontece? Tá sujo. Você olha lá, tudo manchado, pegou, caiu água, deu uma mofadinha porque não secou direito, e o negócio ficou meio sujo, e aí vai você lá lavar o negócio, perder tempo. Imagina, o negócio que era para durar 20 minutos, já vai demorar não sei quanto tempo. Porque você simplesmente, antes de fazer isso, não separou ali, não viu o que estava sujo, o que estava limpo, não esterilizou, que agora esse momento que a gente está passando está mostrando para a gente a importância de esterilizar tudo que a gente utiliza. Joga um álcool, passa ali o papelzinho. Muito importante, tá? Essa prática não precisa ser só para quem é profissional, não. Em casa também a gente pode utilizar e levar mais saúde para a nossa família. Separei mais uma coisinha aqui que às vezes as pessoas fazem de errado e que prejudica a praticidade de fazer pizza. Começar a fazer a sua pizza perto do horário que você combinou com os convidados. Isso é, caramba, é uma pressão que às vezes a pessoa nem sente essa pressão. Não, pô, tá tranquilo. Marquei com a galera às 7 horas, 6h30 eu começo a fazer, pô. E aí você começa a fazer 6h30, o que acontece? A galera chega às 7 horas e você teve algum outro imprevisto no seu fazer pizza ali e ainda atrasou tudo. Atrasou tudo e aí começa a rolar aquela pressãozinha. A galera, você chama para comer pizza, a galera vai com fome, né? Se me chamar para comer pizza na sua casa, eu vou com fome. Já vou confessar para você agora. Inclusive, aceito o convite aí dos meus alunos de comer pizza e a gente passar esse momento que é gostoso de estar em volta de uma pizza batendo papo. Então, se me chamar, eu vou com fome, tá bom? Eu sei que é falta de educação, mas eu não vou ficar falando, não. A fomezinha vai ficar guardada aqui, mas marcou com a pessoa às 7 horas, começa com antecedência, adianta tudo. Não deixa para começar em cima da hora. Parece uma coisa simples, mas que ajuda muito. E a última coisa que eu anotei de erros que às vezes a gente comete na hora de fazer pizza em casa, que não deixa tão prático, é usar equipamento sem testar. E esse eu falo com propriedade. Eu, inclusive, já levei forno para outro lugar e aí não verifiquei. Não, isso aconteceu até mais de uma vez, estou até com vergonha, mas aprendi. Eu juro que eu aprendi. Levei o forno e aí não verifiquei os equipamentos. Chegou lá, estava faltando braçadeira. Braçadeirazinha, aquela que aperta a mangueira do forno. Estava faltando a braçadeira. E como é que a gente vai usar um forno sem a braçadeira? Como é que vai fazer? Não dá, pô. Vai vazar gás, um risco altíssimo
da gente ter um problema sério. E eu lembro que teve uma vez que um rapaz pegou arame, amarrou, a gente fez o teste da espuminha para ver se estava saindo gás. Ficou bem. E na outra vez que se deu problema, a gente adaptou com outra coisa que aperta, que eu nem lembro, nem sei dizer o nome, é um negócio que aperta lá que não é abraçadeira e que deu certo. Então, vale a pena testar. Se você vai fazer um evento na sua casa, algo um pouquinho mais sério, vai chamar aí, vai ter convidados. Testa antes, vê como é que está a quantidade de gás, que é algo muito comum também, que acontece em casa, principalmente quando a gente mais precisa, não é verdade? Já passou por isso? Chegar na sua casa na hora H lá, você está precisando do gás e o gás fala assim para você, ó, valeu, fui! E aí tem que sair na hora. Já passou por isso? Quem já passou por isso? Por favor, diz aí. Diz aí. Eu já passei, já fiquei sem gás na hora H. Então, já acabou o gás aqui e teve que sair correndo. Então, verificar o equipamento, verificar se tem gás. Já passei problema também do forno elétrico caseiro, tipo esse aqui que eu uso, tá? Ele caía energia da casa, que não aguentava. E aí, problemas de equipamento. Então, por isso que é importante testar o equipamento, tá? Antes de fazer a rodada de pizza. E isso, repetindo, você pode usar em toda a sua culinária, tudo que você vai utilizar. Testa antes, vale a pena. Você perde um tempinho ali no preparo, mas o benefício da energia de fazer as coisas práticas vale muito mais. E agora, finalmente, chegando no que você deve fazer para tornar o seu fazer pizza em casa mais prático. Número 1 que eu separei aqui, separar todos os ingredientes previamente. Então, vou fazer a massa. Separa todos os ingredientes e, se possível, porcionado, tá bom? Se eu vou usar 1 quilo de farinha, 1 quilo de farinha de trigo. Se eu vou usar X colheres de açúcar, já separa essa quantidade de colher de açúcar, deixa num potinho pequeno, separa tudo antes. Isso chama-se mise en place. Mas eu não estou aqui para falar nada profissional nem nada técnico. Estou aqui para falar um português claro, direto e para te ajudar a ser uma pessoa mais prática na sua cozinha. Então, separe os ingredientes que você vai utilizar. Separe os ingredientes da massa na hora de fazer a massa. Separe os ingredientes do recheio na hora de fazer o recheio. Eu gosto muito de utilizar um potinho transparente descartável. Tem de 250 ml, 500 ml, de 1 litro. Eu gosto já de separar ali mais ou menos a quantidade que eu vou utilizar. Então, se eu vou usar ralado, já deixo ralado. Se eu vou usar picado, já deixo picado. Se eu vou usar inteiro, já deixo inteiro, tá? Já deixo a quantidade de molho que eu vou usar. Então, separar os ingredientes previamente é um dos segredos para você tornar o seu fazer em pizza em casa mais prático. Eu lembro de já ter visto pessoas, ao me ver fazer pizza, né, em casa, na casa dos outros, pessoa, caramba, você já está tudo pronto. Então, como é que em 20 minutos eu vou fazer uma pizza? Tem que estar tudo picado, tem que estar tudo cortado, tem que estar tudo disponível à minha mão, pô. Não preciso nem gastar tempo pensando. Já penso antes já o que eu vou usar de ingrediente, o que eu vou usar na massa, separo tudo. Se a massa já está pronta, quantas massas eu vou usar, coloco a mais e, pô, pizza para dentro. Praticidade. É alegria. Segunda coisa, separar os utensílios previamente. E depois de você separá-los previamente, se você quiser tornar séria essa brincadeira de fazer pizza em casa, faça um checklist no seu celular com tudo que você utiliza para fazer pizza. Eu faço mentalmente, confesso que eu perco um pouco de tempo. Isso quando eu vou fazer uma coisinha pequena, né, para pouca gente. Mas eu faço isso mentalmente. Eu chego antes, calma aí, o que eu vou usar? Vou usar a tábua, vou usar o cortador, vou usar a espátula, vou usar a pá para pegar a pizza, vou usar a telinha para assar, vou usar a colher de sopa, vou usar a bacia, vou usar qual forno? Vou usar o forno elétrico, vou usar o forno a gás. E aí vai lembrando e vai fazendo essa listinha na sua mente e já vai separando
esses ingredientes você vai usar. Vou usar medidor, vou usar balança, vou usar termômetro. O que eu vou usar? Já vou separando tudo antes de fazer a pizza, tá? Outra coisa que você deve fazer, que eu faço e te aconselho, guardar os utensílios e os ingredientes de forma organizada. É ter o lugar certo das coisas que você faz pizza. É ter o lugar certo para o fermento, o lugar certo para a farinha, o lugar certo para o açúcar, o lugar certo para o sal, certo? Se você tiver o lugar certo para você fazer a sua pizza, guardar os utensílios e guardar os ingredientes, tudo no seu lugar, na hora que você precisar, você não vai gastar muito tempo lembrando onde está. Você já sabe onde está. E se você for lá procurar e não tiver lá, você for lá, vou pegar farinha. Farinha é aquele lugar. Se eu for lá e não tiver, quer dizer que não tem. Simplesmente, eu não vou ficar procurando aonde está, onde guardaram, onde eu guardei da última vez que eu usei, e perder tempo tentando lembrar a última vez que eu usei, onde que eu coloquei, quem utilizou, e sair perguntando às pessoas da casa. Ei, farinha, você usou farinha? Ei, o sal, tá onde? O açúcar, você botou onde o açúcar que você tomou café mais cedo? Entendeu? É evitar esse tipo de atitude. Se você evitar, se você organizar, tiver lugar para colocar o açúcar, você não vai precisar ficar perguntando a Deus o mundo. Chegou o ponto, às vezes, de ligar para a pessoa. Você já fez isso? De ligar para a pessoa, ei, vem cá, tu guardou o açúcar onde mesmo? Que eu não estou achando, hein? Você ligar para a pessoa, para perguntar onde está o açúcar, bicho. Está de brincadeira, né? Eu já fiz isso. Mas não faço mais. Estou livre disso e quero te libertar dessa desorganização para você tornar o seu fazer pizza em casa mais prático e mais gostoso e gastar o seu tempo com as pessoas, se conectando com as pessoas, porque, na verdade, a pizza é só uma desculpa para a gente se conectar com as pessoas, pô. Você ainda não se ligou, não? Você ainda não reparou isso? Que a pizza é só um instrumento, é um canal delicioso que o mundo inteiro come, aprecia, as crianças amam, mas que, na verdade, aquilo ali é só uma desculpa para a gente estar à mesa juntos, se conectando, sendo seres humanos, viu? Então, ser mais prático faz com que a gente consiga passar mais tempo com as pessoas. Outra coisa importante, estipular um cronograma. Que isso, Felipe? Que linguagem empresarial é essa que você está querendo profissionalizar o meu fazer pizza em casa? Não, pô, calma aí, não vamos ser tão cachis aí de fazer um cronograma escrito sobre o fazer pizza em casa. Não precisa chegar a esse ponto. Mas você pode previamente pensando o que você vai precisar e que momento. Então, vamos lá, eu vou fazer massa? Quanto tempo que eu demoro para fazer massa? Então, que horas eu tenho que começar a fazer a massa? Que horas eu quero planejar ali mais ou menos servir a pizza? Então, quanto tempo antes eu tenho que fazer a massa? Então, quanto tempo antes, já que eu tenho que fazer a massa, vamos supor que eu vou fazer pizza, sei lá, acho que mais 8 horas é um horário que dá uma fome de comer pizza. Então, tem que estar tudo pronto 7h30 ali e tal, entre 7h30 e 8. Então, que horas eu tenho que começar a fazer a massa? Você vai fazendo de trás para frente. Que horas eu tenho que começar a fazer a massa? Até que horas eu tenho que verificar se tem tudo ou não tem, para ver se dá tempo de comprar o que falta, se faltar alguma coisa. E fazer esse trabalho de trás para frente. Simples. Pensa no tempo, tá? Não é para fazer um cronograma escrito, aprovado por todo mundo, não. Não é isso, não. O que eu estou te propondo é só pensar no tempo que você precisa para fazer cada atividade e tentar executar ela de forma antecipada, para não ter correria, tá? E nem imprevisto. Outra questão importante, fazer testes para ganhar confiança, tá? Se você está ali fazendo experiências e está chamando pessoas que você não se sente à vontade de fazer experiência, teste antes, pô. Faz sozinho isso. Por exemplo, eu estou começando a fazer, já falei para vocês,
cerveja em casa. E eu tô apreensivo pra caramba para beber a primeira cerveja, para saber se tá boa ou não. Não sei, muita gente fala que é muito comum errar no início, porque tem uma série de fatores aí que pode rolar uma contaminação e dar um cheiro ruim ou um sabor ruim. Pô, eu vou provar isso na frente dos outros? Eu vou abrir a cerveja, pô, um monte de gente tá ansiosa para tomar minha primeira cerveja, e eu vou abrir na frente dos outros? Vou nada, bicho. Vou nada, vou sozinho ali abrir a cerveja, tomar. Aprovei, legal? Pô, galera, bora tomar minha cerveja aí, vocês vão provar minha primeira cerveja. Se não, bicho, sem pressão, pô. Sem pressão nenhuma. E vai se tornar algo prazeroso quando eu for chamar as pessoas para tomarem minha primeira cerveja, tá? Não vai ter nenhum corre-corre, não vai ter nenhuma decepção, frustração. Então, vai se tornar um evento prazeroso e certo de que vai dar bom, pô. Por quê? Porque eu testei antes, pô. Passei sozinho ali aquele momento de avaliação, dei a minha opinião sobre aquilo que eu estou fazendo, tá? Sem a avaliação externa. E depois tem a avaliação externa e a gente já tem a nossa opinião para poder confrontar com a avaliação externa. Outra questão, prever a quantidade necessária e fazer a mais. É pensar, quantas pessoas vão comer? Quanto você acha que essas pessoas comem? Você acha que elas comem mais, comem menos? São pessoas... Como é que está a média aí dessas pessoas? O que eu acho? Sempre dar uma avaliada e calcular mais, pô, para sobrar, para não ter nenhum imprevisto de ter que sair para comprar ingrediente em cima da hora, ou ter que fazer de novo em cima da hora algo que você já poderia ter feito antes. E, como eu falei, isso vai te ajudar a gastar tempo com o que vale a pena, tá? Outra questão importante se fazer: usar receita, mesmo confiante, pô. Eu, burro velho, fazer pizza, já faço há mais de 20 anos. Eu sigo receita, pô. Eu estipulo uma receita, eu estudei uma receita, defini a receita, eu uso receita, pô. Inclusive, eu desenvolvi várias receitas. E uso a receita para não ter problema de falhar a memória, de faltar alguma coisa. Minha memória falha, pô. Sou ser humano. Se eu ficar confiando na memória, eu vou gastar meu neurônio com a memória. Não, quero gastar neurônio com outra coisa, pô. Deixa anotado lá no papel e eu não gasto neurônio com memória. Simples. Outra coisa, limpar a bancada e os utensílios previamente, pô. Simples, cara. À medida que você separa previamente os ingredientes dos utensílios, já limpa eles, deixa pronto para o uso. Na hora que você for usar, você vai fazer tudo assim, ó, rapidinho. Pegou, usou, pô. Não vai ter retrabalho, não vai ter perda de tempo. É só alegria, pô. Tem um trabalho antes, mas na hora que fazer pizza, não, pô. Entendeu? Outra questão importante: adiantar tudo o que for possível. Não deixa para cima da hora. Quando a gente deixa para cima da hora, a gente está deixando uma possibilidade para imprevisto. E se você faz tudo antecipadamente, óbvio, tudo que é possível ser feito, você está realizando e resolvendo. Por exemplo, vou usar queijo ralado na pizza, tá? E aí, se eu for deixar para ralar na hora de usar na pizza, já aconteceu de eu quebrar o ralador manual. Tinha lá o ralador manual de plástico que alguém comprou, nem lembro, faz tempo. Tava lá usando, pô, quebrou. E aí, bicho? Todo mundo com fome, eu com fome, doido para fazer pizza. Sai dessa, Mr. M, sem ralador para você ralar o queijo para fazer sua pizza, hein? Como é que você faria? Pois aí. Eu poderia ter ralado antes? Poderia, pô. Então hoje eu faço isso, não deixo mais para ralar o queijo na hora de usar o queijo. Eu ralo antes, já deixo lá porcionadozinho bonitinho e na hora só jogar esse queijinho em cima da pizza e esperar ficar pronta aí, ser feliz, pô. Simples. Outra questão importante: testar os equipamentos.
Se você testar antes, você vai ver se o teu equipamento deu algum problema e você não sabe. Se tem gás ou se não tem gás. Simples. Isso aqui é um forno elétrico que eu uso para fazer pizza, tá? Forno doméstico elétrico. Adoro esse forninho aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Eita porra, tá ruim aqui, ó. Agora foi! Aqui, ó. Esse forno elétrico. Imagina se ele... E já aconteceu, não é o primeiro forno que eu tenho, não. Já tive vários fornos desse aqui. Já usei profissionalmente tudo para eventos pequenos. Chegou o dia de parar o forno, pô. E lá um monte de gente para comer, e eu fazendo pizzazinha nesse forno aqui, e o forno parou. Uma hora ele para. Se eu tivesse testado ele antes, eu ia ver que ele já estava com problema, pô. Então, testa, liga ele, custa nada. Hoje eu faço isso mesmo em casa, mesmo que eu fazer uma pizzazinha. Se eu fizer uma pizzazinha, eu vou lá, ligo o forno antes, vejo se está bonitinho. Tá ok, vamos embora. Bora fazer pizza. Custa nada, pô. Custa nada fazer isso antes. E uma outra dica muito interessante para tornar o seu fazer pizza mais prático na sua casa. Dividir tarefas, tá certo? Se você fez o curso, aprendeu a fazer pizza, compartilhe tarefas com outras pessoas, pô. Na hora de fazer pizza, chama alguém para ralar o queijo, chama outra pessoa para picar a calabresa, fatiar a calabresa. Vai chamando as pessoas e delegue tarefas. Com isso, você tira um pouco da responsabilidade das atividades mais operacionais de fazer pizza, consegue juntos fazer muito mais rápido e se tornar muito mais prático, pô. Porque aquilo vai estar sendo feito mais rápido por mais pessoas, e aí todo mundo vai sentar à mesa e comer aquela pizza e ter orgulho de si e pensar, caraca, essa pizza é deliciosa. Fui eu que fiz, foi ele que fez, foi ela que fez, todo mundo aqui fez. Por último, quanto tempo, se você fizer tudo isso que eu falei, quanto tempo você acha que agora você vai gastar para fazer pizza? Eu faço em menos de 20 minutos. Como eu falei, mais rápido do que pedir pizza. Então, se torna extremamente prático. E se eu fizer 10 pizzas, vamos lá fazer as contas. Fazer a rodada aí, que nem eu fiz aqui também há pouco tempo. Chamei, a minha enteada chamou os amigos dela, tinham mais ou menos uns 10 amigos. De adultos éramos acho que 6. Então, no total, 16 pessoas. Fizemos 12 pizzas. 12 pizzas. Ensinei para cada um ali uma função, os meninos queriam aprender. Aí um ralou queijo, o outro abriu massa. Fui ensinando tudo, tá? Aí o outro ensinei a montar, botar o molho, botar o queijo. O outro ensinei a vigiar o forno. E aí, meu amigo, ficou uma brincadeira muito gostosa. Cada um fez um pouquinho. Eu já tinha feito muita coisa antes, como eu falei para vocês. Então, 12 pizzas saiu assim, ó, de forma prazerosa, de forma prática. Todo mundo brincou, todo mundo comeu, sobrou pizza e se tornou um evento altamente satisfatório, altamente prazeroso, um momento de extrema felicidade com aquelas pessoas que estavam ali, pô. Isso é vida, certo? Se eu puder resumir para te ajudar a ter um fazer em pizza na sua casa de forma mais prática, eu resumiria na palavra planejamento. Planeje o que você vai fazer. Pense previamente o que precisa ser feito, a quantidade, o tempo, os equipamentos que você precisa, quantas pessoas são, o que você quer proporcionar para essas pessoas. E bote a mão na massa com antecedência, faça as coisas de forma calma, tranquila, sem pressão. E aí o seu fazer pizza em casa vai ser extremamente saboroso, não só para o corpo, mas também para a alma, certo? Terminando agora, eu abro para perguntas.
Teria algo que eu disse aqui que você gostaria de fazer um comentário, fazer uma pergunta, contribuir para essa aula? Vou deixar aberto agora aqui para perguntas sobre a nossa aula. Lembrando que, se for fora dessa aula de hoje, nós temos terça-feira, 11 horas, a sessão de perguntas e respostas, onde eu seleciono perguntas que vão ser mais didáticas e respondo aqui ao vivo, para você que é apaixonado por pizza e quer fazer pizza em casa para a sua família. Então, estou aguardando aqui um tempinho para ver se temos perguntas, que tem um delayzinho do tempo que você posta a pergunta do tempo que eu recebo. Olha, tem um comentário legal aqui, ó. João Paulo comentou, ó. Adoro assistir as aulas de Felipe, pois ele dá muitas dicas para todos nós. Que legal, Paulo. Fico muito feliz. Você não tem noção quanto me sinto honrado por contribuir para a sua vida. Eu, sinceramente, tenho a missão, eu enxergo, como eu falei, a pizza é muito mais do que um alimento que nos nutre. É muito mais do que isso, pô. A pizza, ela torna a gente realizado, ela conecta, ela une pessoas, sabe? Une amigos, une casais, une família, une pai e filho, une crianças. Você tá feliz, você chama alguém para comer pizza, pô. Pô, bora comer uma pizza aí, eu conquistei isso, aquilo lá, bora comemorar. Ou você tá triste, você chama, pô, bora comer uma pizza que deu errado lá tal e eu quero conversar. Então, pizza é um canal, pô. Rosemary, obrigado, Rosemary. Também aqui, ó, o carinho de Rosemary. As melhores dicas só você dá, Felipe. Aula perfeita. Muito bem, Rosemary. É sempre um prazer ter você aqui. Tem aqui uma dúvida do Márcio, ó. Márcio, a massa pode ficar pronta sem... Ih, não está completa, Márcio. Veja se tu consegue completar a sua pergunta. A gente pode, eu não sei se você quer saber, mas a gente pode fazer a massa previamente, pode guardar ela na geladeira para fermentar ou pode guardar ela no freezer, tá? E retirar um dia antes do uso. Então, na geladeira você tira no dia do uso, no freezer você tira antes. Então, é assim que eu faço. Eu guardo ela no freezer, meu freezer já tem um monte de massa de pizza. E eu tiro um dia antes e no dia eu coloco a temperatura ambiente. Tiro um dia antes, boto na geladeira e no dia a temperatura ambiente. E aí é muito prático fazer pizza assim. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Bento está pedindo a receita da massa hoje. Ô, meu amigo Bento, seguinte, campeão. Eu tenho um curso chamado Pizza Terapia, onde disponibilizo para todos os meus alunos todas as receitas que eu desenvolvi, certo? Então, assim como a Isabel que está presente aqui, e a notícia boa é que agora em agosto eu vou abrir matrícula para a próxima turma. Então, Bento, aguarda que em agosto vai ter oportunidade de você ter aí acesso a todas as minhas receitas e ao meu acompanhamento, viu? Vamos ver aqui. Jander apareceu. Muito bem, Jander. Seja bem-vindo, está sempre presente. Ah, Márcio completou a pergunta. A massa pode ficar pronta sem abrir por quanto tempo? Na temperatura ambiente ou refrigerado? Foi o que eu comentei, isso mesmo. Então, adivinhei tua pergunta. A gente pode fazer a massa, bolear e colocar ela no freezer. No freezer, daí 3 meses, se bobear mais tempo, tá? Aí, na hora de usar, tira um dia antes, põe na geladeira. E no dia, de manhãzinha, põe temperatura ambiente, que à noite ela já vai estar ali fermentada, top de linha para o uso. Se for na geladeira, você pode fazer mais cedo, guardar na geladeira e umas 4 horinhas, 3 horinhas antes, botar a temperatura ambiente, que ela vai fermentar e ficar top de linha, tá bom? Então, você pode fazer a massa de manhã, colocar ela na geladeira, depois do almoço, coloca a temperatura ambiente e aí você vai ter a noite ali, tranquilão, só vai abrir a massa, rechear, assar e sentar à mesa para comer a pizza junto com seus convidados. Tem coisa melhor que isso? Tem não, pô. Sentou para comer à mesa, aproveitou a vida junto com as pessoas que você ama, comendo pizza. Vamos lá ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sem perguntas, então eu vou convidá-los para a gente tirar uma selfie agora e te pedir para você ir lá, vou postar agora no Instagram, pedir para você ir lá comentar com o maior aprendizado que você teve hoje, tá?
Com isso, você vai me ajudar a divulgar o meu trabalho, tá bom? Que eu faço com tanto amor e é o que você pode fazer se você estiver gostando, se você tiver com certeza aí, todo mundo que está acompanhando a gente do início ao fim, está gostando do nosso trabalho, né? Então, é o que você pode fazer para ajudar. Então, vou pedir licença aqui quem está no Instagram, vou pedir licença aqui que estou encerrando aqui no Instagram para a gente tirar uma selfie que eu vou postar agora no meu Instagram. Eu e vocês. Simbora? Tirar essa selfie aqui para postar lá e você postar o seu aprendizado. Vamos lá? Assim. Ihu! Bora! Calma aí. Vou postar agora, viu? Lá no Instagram. E te aguardo terça-feira. Se você tiver alguma pergunta, vai lá no Instagram, que tem um linkzinho no perfil da bio. Você vai lá e tem um link, você deixa a sua pergunta, que na terça-feira às 11 horas eu tiro a sua dúvida, tá bom? Encontramos na próxima quinta-feira, às 19h30, aqui, para conversar sobre fundamentos, para quem é apaixonado por pizza e quer fazer a melhor pizza em casa. Beleza? Fiquem com Deus e tenham uma excelente noite. Até logo. Valeu!